Salve, rapaziada. Lisieiro muito próximo da Ilha do Retiro. Ainda não está fechado, ainda não está sacramentado, mas tudo indica que ele será o novo reforço do Sport para jogar a Série A em 2025. Vamos passar para análise de José Novales aqui no canal, tá? Que ele trouxe uma análise bem completa sobre o jogador e também passar a reação da torcida do São Paulo. Esse torcedor, velho, eu liguei o YouTube depois da notícia da saída de Lisieiro do São Paulo. A primeira coisa que aparece na minha timeline foi justamente esse torcedor de São Paulo, comemorando e vibrando demais com a saída de Lisieiro. Vamos lá, primeiro começar com a reação do torcedor de São Paulo. Vou deixar o link aqui na descrição e fixado no primeiro comentário fixado também, tá? Lisieiro fora, ele botou uma mãozinha pra cima, amém, obrigado Deus. Vamos lá. Tá surgindo um monte de coisa no São Paulo e você dormindo. Acordei, porra! É o seguinte, além do Rato, Rafinha... Já começou naquele pique. Michel Araújo, uma possível saída do Nestor aí, o Wellington que já foi. É o seguinte, hoje eu amanheci com uma notícia maravilhosa. Lisieiro, o Lisi Cross, não vai ficar no São Paulo. O São Paulo decidiu não renovar com o Lisieiro. Mano, que notícia maravilhosa. O que será que tá tendo faxina? Eu não tô custando acreditar, mano. Eu não acredito que realmente está acontecendo. Provavelmente ele tá indo pro esporte. Cara, notícia maravilhosa. Os bagres estão saindo do São Paulo, hein? Um monte de bagre indo embora, hein? Isso é muito bom. Agora, tá saindo. E tá chegando quem? Me ajuda aí, viu, diretoria? Tá fora. Meu patrão, tá saindo a galera, os bagres, tá chegando quem? Essa é a boa pergunta. Pro esporte fica a mesma pergunta. Tá saindo os bagres saíram, a maioria dos imprestáveis saíram, inclusive outros foram emprestados. Beleza, show. E aí, chegou quem até o momento? Ninguém. O Sport, no dia 22 de dezembro, não anunciou um jogador. Teve até uma publicação no Twitter que a galera do grupo dos membros lá tava comentando. No dia 21 de dezembro de 2023, o Sport já tinha anunciado Luciano Castan, Kaique França, Lucas Ramon e mais uns 2 reforços. O Sport já tinha anunciado 5 contratações no dia 21 de dezembro. Estamos no dia 22, vamos jogar a Série A, o sarrafo é lá em cima e a gente não anunciou nenhuma contratação. E a gente precisa montar um elenco do zero. É um elenco completo, gente, do zero absoluto praticamente. Estou exagerando um pouco, mas o que é que eu falo do zero absoluto? Vai ter que contratar jogadores para todas as posições, se quiser ser muito competitivo na Série A. Disso eu não tenho a menor dúvida em afirmar. Vai ter que contratar zagueiro, lateral direito e esquerdo, primeiro volante, segundo volante, meio atacante, ponta direita, ponta esquerda e centroavante, ponto. Goleiro só não vai precisar contratar, entre aspas, porque Thiago Couto tende a ficar e Kaique França é o titular da posição. Porque se Thiago Couto sair por uma venda ou empréstimo, vai ter que contratar goleiro também, irmão. Parênteses, para falar um pouquinho sobre esse comentário do torcedor de São Paulo aí. Velho, nada dá certo no São Paulo. Repito, nada dá certo no São Paulo. Normalmente as coisas não funcionam lá, pô. Até os jogadores que são úteis, são interessantes, eles não funcionam lá. Por quê? Por inúmeros fatores, ambiente, treinador, contexto geral, nada dá certo lá, pô. Quem funcionou lá é Lucas, Caleri, o goleiro Rafael, você pega mais um ou outro ali que funcionou e é isso, ganhou uma Copa do Brasil na sorte, entre aspas. Eu sei que eu estou exagerando, mas ninguém projetava o São Paulo sendo campeão daquela Copa do Brasil. Foi chegando e bateu campeão, mas não montou um elenco para ser campeão daquela Copa do Brasil e acabou conquistando. Inclusive passou do Sport nas penalidades. Naquele momento São Paulo ainda não tinha Lucas, que foi um fator fundamental para o São Paulo ser campeão. Então, a gente que torce para o Sport e até a própria torcida do Bahia, que o Bahia fechou a contratação do Rodrigo Nestor e do Michel Araújo, não pode se balizar 100% do que um torcedor do São Paulo está falando. Lógico, você tem que escutar, você tem que avaliar e ficar preocupado, é óbvio. Os torcedores do São Paulo acompanharam, é evidente, toda a trajetória de Lisieiro, toda a trajetória de Michel Araújo, toda a trajetória do Rodrigo Nestor e da garotada que estava lá no São Paulo. Mas, beleza, eles têm propriedade para falar. Mas você pega um contexto de exigência lá em cima para o São Paulo e o Sport, a exigência é bem abaixo.
no caso Lisieiro, tá? Se de fato ele fechar com o Sport. O Sport briga para não cair, gente. O patamar financeiro do Sport não é o mesmo patamar do São Paulo. O patamar de disputa de competitividade do Sport é bem abaixo em relação ao São Paulo. Então a gente não tem que se apegar só a isso. Óbvio, isso é um ponto para a gente se preocupar. O torcedor do São Paulo está fazendo festa com a saída do Lisieiro e dos outros bagres aí do São Paulo. Vamos lá, agora pegar a análise de fato mais completa sobre o jogador Lisieiro. Vamos passar aqui para análise de Josa Novaes. Antes disso, você já sabe, né? A Montenegro Cargas e Trem em Ação, meu papai. É carga. E esse vídeo é um oferecimento de Montenegro Cargas, há 10 anos transportando compromisso. Uma matriz pernambucana, atende com coletas e entregas fracionadas suas unidades do Rio de Janeiro, Guarulhos e Feira de Santana, na Bahia. Com a Montenegro Cargas, sua entrega é garantida no prazo e no preço justo para todo o Brasil. Faça sua cotação no site www.montenegrocargas.com.br. Sobre Lisieiro, créditos aí para o canal de Josa Novaes, tá? Vou deixar o link aqui fixado nos comentários também. Bom, vamos lá então falar sobre essa contratação do Lisieiro. E eu acompanhei demais, né, a carreira desse garoto, que já não é mais um garoto, inclusive quando ele estava subindo lá da canteira de Cotia, tá? Prometia muita coisa diante do que ele apresentara, né, lá em Cotia, que hoje é uma canteira que tem problemas, né, mas parece que, enfim, deixa isso para lá. Ele era um jogador que prometia muito. Ele cumpriu no time principal São Paulo. Este é um ponto aí que eu quero trazer para vocês também. De certa forma, né, ele frustrou as expectativas de grande parte dos torcedores do tricolor do Morumbi, tá? Este é um ponto que eu preciso revelar para vocês aqui, tá? Lisieiro, tecnicamente, como ele é um jogador de habilidade, com recursos técnicos, um jogador que sabe fazer condução da bola, tá? É um jogador que pode atuar como primeiro volante, como segundo volante também, na minha opinião. Ele não é o primeiro volante, tá? Então, essa história de que ele pode atuar, pode. Tá dentro das características do jogo dele, mas ele não executa bem, na minha opinião, essa função de camisa 5, protetor da primeira linha. Camisa 5 é, sobretudo, um protetor da segunda linha. Se puder sair um pouco dali, perfeito, mas é, sobretudo, essencialmente, um protetor de primeira linha defensiva. Lisieiro não serve para este trabalho. Então, um pouco. Concordo. Inclusive, você consegue se balizar nessa opinião de Josa assistindo um highlight que tem aí no YouTube de Lisieiro contra o Fortaleza. Você percebe claramente que não é um jogador que tem aquela pegada na marcação absurda. É um cara um pouco mais cadenciado. Até que ele fez alguns desarmes contra o Fortaleza. Ele já fez aquela função algumas vezes no São Paulo, mas ele não é um jogador para ser primeiro volante do esporte. Tipo um Zé Wellison. Um Zé Wellison, ele tem essa capacidade muito boa de fazer. Um Lucas Sacha do Fortaleza, beleza. Agora, Lisieiro não é mais jogador para segundo volante. Lisieiro é tipo um Felipe da vida, um Felipe melhorado, vai, para exagerar um pouco. Então, óbvio, né? Para proteger ali a cabeça de área, esquece, mas assim, não pode ser a principal função dele aqui no esporte, não, caso feche com ele, né? Na minha opinião, o Lisieiro, quando ele parte muito de trás, porque uma das suas características é sair do campo de defesa e ir para o campo de ataque, quando ele parte muito de trás, ele chega lá, né? Sem muita condição. Enfim, chega sem qualidade, chega, mas com pouca qualidade, porque chega muito sem fôlego lá nos últimos 30 metros do campo, ok? Tá. Mas tecnicamente é um jogador interessante, um jogador canhoto, que trabalha muito bem caindo um pouco mais pelo lado, um jogador de meio de campo essencialmente, mas que pode cair muito pelo lado do campo, neste caso, o lado esquerdo do campo, tá? É um volante, tá? Que muitas vezes aparece lá na frente também, né? Em alguns momentos ele pareceu muito mais um 8, né? Querendo ser um 10, do que um 8 querendo ser um 5, ou um 5 querendo ser um 8, tá bom, gente? Então, olha só, o que para mim estragou um pouco a carreira do Lisieiro? Essa história de que ele possa ser um jogador polivalente, tá? Claro que ele pode jogar como lateral esquerdo, que ele pode eventualmente cair como um volante aberto pelo seu pé esquerdo, indo mais à frente, inclusive ocupando o corredor lateral. Essa de que ele pode ser um volante, às vezes, jogando mais adiantado, ou jogando como 5. Acho que isso tudo atrapalhou o Lisieiro, que ele não parece ter essa condição. Curiosamente, é um jogador de movimentação, tá? Que se movimenta, que não fica tão fixo, não, tá? Apesar de ter uma condição física, para mim, sempre questionável, ele é um jogador de movimentação, tá? Ali naquele setor do balão do meio de campo, tá? Agora, é um jogador que, tecnicamente, tem recursos, tem uma condução, assim, interessante, tá? Tem uma associação bastante razoável quando chega ali no campo de ataque, né? Enfim, tem recursos técnicos, um jogador que bate bem na bola, de fora da área, inclusive, né? Bate muito bem na bola, né? Um jogador que ainda, né, dá sinais de que tem um potencial aí a ser explorado, tá?
ou seja, ele pode ainda evoluir muito na carreira, apesar de já ter 26 anos de idade. Pois é, quando ele sobe na canteira do São Paulo, esperava-se que ele entregasse muita coisa. Então já são aí alguns anos em que ele não consegue entregar tudo o que se esperava dele, tá? Então, aquele jogador que tem potencial, mas que não está conseguindo entregar. Explica isso. Dê uma razão pela qual ele não está conseguindo entregar. A meu ver, é um dos problemas que ele tem, que pode também, né, aparecer lá no esporte, que é o problema das lesões, tá? Jogador que tem tido muitas lesões na carreira e quando volta, demora para recuperar ritmo competitivo, tá? Esse é o ponto. O Sport não consegue recuperar jogadores lesionados. Muito pelo contrário, né? Quando tem um jogador lesionado, às vezes até piora o quadro, dependendo das situações que a gente já viu isso acontecer recentemente, inclusive no clube. Então, isso é um ponto de preocupação. E, para mim, é um grande ponto de interrogação / negatividade sobre a contratação do Liseiro no Sport. É a questão do DM. Então, mas essa temporada ele fez 40 jogos aproximadamente, conseguiu jogar 25 jogos lá no Campeonato Suíço, fez 9, 10 jogos aí no São Paulo, tal, todo. Se você for fazer ali uma matemática, dá 35 a 40 jogos aí nesse recorte dos últimos 12 meses. E mesmo assim ele sofreu lesão. É complicado. Então, pode ser que ele tenha melhorado um pouco nesse aspecto de não sofrer tanto com lesões assim. É um jogador de vidro, gente, não tem pra onde. Esse é o principal ponto que me deixaria com a pulga atrás da orelha para não contratar Liseiro. Não acho que é uma baita contratação se chegar, não acho que muda a sarrafo, não acho que muda a patamar, é um jogador para composição de elenco no meu ponto de vista, nada além disso. E olhe lá, né, se ele não vir, também não vou ficar triste, meu Deus, perdemos um grande jogador, isso aí também não. Jogador que o Sport precisa contratar para a temporada, sobretudo jogador para entregar competitividade. Se o Leão não conseguir ser uma equipe tecnicamente muito elevada, que pelo menos seja uma equipe competitiva, tá? A competitividade é algo que o esporte tem que buscar como sobrevivência, gente, tá? É quesito para sobrevivência, tá? O Vitória, quando ele não conseguia ser uma equipe brilhante na Série A, ele entregava justamente isso, competitividade, tá? E isso foi tudo o que o Vitória precisou para sobreviver à dura temporada da volta à Série A, tá? Então o esporte precisa de jogadores que entreguem sobrevivência. Nesse sentido, o Liseiro é um erro no esporte. Ponto. É um erro. Ele pode chegar e mandar muito bem. Ele pode mandar muito bem. Mas há uma grande interrogação sobre o Liseiro. Ele pode chegar e ficar muito tempo no banco sem condição de jogo. Detalhe importante, tá? É um jogador, né? Que pela capacidade dele de marcação, eu acho que ele não pode ser titular. Porque nesse setor do campo do esporte, acho que o esporte tem que ter jogadores com grande potencial de marcação. Por exemplo, o Domingues. Acho que é um jogador que pode, sim, que tem essa característica, tá? Liseiro não é e nunca foi e nunca vai ser um bom marcador, tá? Então, veja, dá para ter ali, por exemplo, um $5, né, com um volante marcando muito e o outro tal. É troma, meu patrão. Tem nem pra onde, não é um grande marcador. Então já sabe, né? É o Felipe 2.0. 5, né, com um volante marcando muito e o outro tal. Pode sim, pode perfeitamente estar. Mas esse jogador, esse volante, esse outro volante, esse segundo volante, esse camisa 8, precisa entregar muito se ele marcar bem pouco. Se ele marca pouco, ele tem que compensar muito justamente na criação das jogadas, né? Enfim, na tentativa da equipe de conseguir resolver partidas. Liseiro é um jogador, nesse sentido, nota 5,5 para 6. Não é um jogador que vai entregar tanto assim para a construção da equipe, não. Longe disso, tá? Então, na minha opinião, é assim. Se ele estiver muito bem, 6,5 aí para 7, tá? É um jogador que tem fragilidades técnicas, que quando sai de lesão, volta muito mal. E nesse sentido, é um risco o Sport contratar um jogador como esse, tá? Bom, tá aí feita a análise de Josa, tá, gente? Quem quiser acompanhar o restinho no canal dele, fiquem à disposição, mais uma vez, pra galera também não acompanhar todo o vídeo só aqui e acompanhar o restinho também lá no canal dele para dar moral para ele. Se inscreva lá no canal de Josa. Concordo muito com a análise que ele fez e ficou muito a sensação com essa análise de que é um Felipe melhorado para a Série A. Isso pode ser bom? Depende. Se ele entregar muito com a bola no pé, como um segundo volante, ou até de um 8 para 10, né, numa espécie de terceiro homem no meio campo central, tipo, tem um primeiro volante, tem Domingues e ele jogando um pouquinho mais avançado, ou na mesma linha e faixa de Domingues, em algumas situações de jogo, modelo tático, aí é todo um contexto, pode ajudar.
mas para marcação e tal intensidade não vai agregar muito nesse aspecto, não. Enfim, é um risco e, segundo José Novales, é um erro. Então, vamos aguardar se de fato essa contratação vai fechar ou não para o Sport, tá? Bom, deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ativem também o sininho de notificações. Comente o que é que vocês acham. Valeu, gente. Tamo junto.